Bom dia, Ceará, bom dia, Fortaleza, e um feliz Natal. Que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um dia, o nosso Deus enviou o seu Filho, isso mesmo, enviou o seu Filho para nos salvar. Esse é o sentido do Natal. Deus abençoe, que você possa lembrar do amor de Deus para com a tua vida, que é incondicional, exatamente. O nosso Deus te ama. Feliz Natal para você, meu irmão, minha irmã, que acompanha todos os dias comigo aqui, o Café com Boa Notícia. Deus abençoe. Pode colocar aí isso, a música de Natal. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe o seu dia, tá bom? Feliz Natal é o que o meu coração deseja para a tua vida, para a tua casa, para a tua família. O programa hoje é diferente e eu te espero hoje para o nosso especial de Natal na nossa igreja, na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Hoje, às 18 horas, teremos na nossa igreja um especial de Natal em nome de Jesus. Nós estamos já nesse clima natalino, onde se comemora realmente o nascimento de Jesus. Nós sabemos que o sentido do Natal, infelizmente por causa do consumismo, foi desvirtuado, foi mudado para um senhor de barba, vestido de vermelho, o Papai Noel, né, que as pessoas tanto falam, tanto esperam, mas não tem nada a ver com a palavra de Deus. O Natal é para ser comemorado de forma correta. É o nascimento do nosso Senhor Jesus, a nossa esperança, aquele que veio em forma de milagre e nos fez participantes do reino de Deus. O nosso Deus, através do sacrifício de Jesus, nos deu a oportunidade e também a bênção de ser filho de Deus também. Glorificado seja o nome do Senhor, mas hoje é manhã de Natal, nós também tomamos café. Cadê o café em nome de Jesus? Vamos tomar um café. E será que só vai vir café puro hoje? Misericórdia. Não é possível que só tem café. Mas no tempo de Natal o pessoal não come o panetone? Tem panetone aí, produção? Vocês ouviram a produção falando? Não tem importância. Trouxeram panetone. Deus, obrigado pelo café. Deixa eu dar um golinho no café. Tem panetone? Olha que coisa bonita, tem panetone, pessoal. Mas olha o tamanho do panetone. É um mini panetone, olha só. Esse aqui não é panetone, é chocotone, né, pessoal? Chocotone, olha, eu vou comer aqui. Em nome de Jesus, quero comer esse panetone junto com vocês. Em nome de Jesus Cristo, tomando um café com panetone, olha só. Eu acho que esse aqui, numa bocada só, funciona. Glória a Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Você que está tomando café agora com panetone, com frutas. Que Deus abençoe a união da sua casa. Lembrando que hoje nós estaremos juntos no especial de Natal, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tá? Hoje, às 18 horas, na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Você vai ficar agora com testemunhos de fé aqui da nossa igreja, em nome de Jesus. Boa tarde, irmão, paz do Senhor. Conta o que Jesus fez. É referente ao propósito de coluna da Casa de Deus. Eu e minha esposa estava procurando um colégio novo para o nosso filho. O colégio que ele estava estudando não estava dando certo na parte administrativa, né? A escola não estava correspondendo à parte dela de contrato. E também a gente estava querendo mudar ele de escola referente a ter uma educação cristã no dia a dia. Sendo que o colégio cristão, aonde você for, sempre tem um custo de mensalidade mais alto e não ficava dentro do nosso orçamento. Até dobrava o valor, né? E a gente foi procurar perto da nossa casa, o mais próximo, e realmente dobrava o valor da mensalidade, mas fomos lá e conversamos com a diretoria da escola e fizemos uma proposta de desconto, disse que era inviável, mas ela ia falar com o dono da escola. E quando eu fui passar no altar e pegar o propósito, eu pedi isso a Deus, coloquei isso diante de Deus, e quando foi no outro dia, a diretora da escola já retornou, colocando o valor da mensalidade, da matrícula e todos os demais itens no mesmo valor que era da escola anterior. Então Deus assim honrou o propósito da gente, a fé da gente,
que o valor do propósito que Deus colocou no meu coração de pegar veio de retorno mais que 10 vezes daquilo que a gente colocou no altar de Deus. Glória a Deus. Quem fez isso? Jesus. Bom dia, minha irmã, paz do Senhor. Qual é o seu nome? Rosângela. Conta o que Jesus fez. Pronto, ano passado, quando teve a oferta, né, da coluna, no caso a oferta dos 365, que era referente a R$1 por ano, quando o pastor falou sobre a questão da oferta, todo ano eu participo. Então, ano passado, como eu não estava trabalhando, não tinha um trabalho fixo, eu trabalhava na minha loja online, onde eu recebia apenas R$400. Então, eu recebia 200 por quinzena. Então, eu queria muito participar, porém, eu pensei sobre a questão do valor, que era um valor que para mim no momento não dava. E na época eu tinha sido chamada para fazer um bico no meu antigo trabalho. Então era mais ou menos 3 dias e ele passou para 15 dias, fiquei 15 dias lá. E aí quando o pastor pediu para mim solicitar a oferta, e ele pediu para a gente pegar de coração, pega de coração que Deus vai fazer acontecer, então eu acabei de coração, né? Acabei pegando, e isso foi um domingo. Quando foi na segunda-feira que eu fui na empresa, que eu estava fazendo somente um bico, o dono me chamou, sendo que eu já tinha recebido, ele me chamou lá em cima, eu até fiquei nervosa, né, porque eu não sabia o que era. Então ele me entregou em espécie um valor de R$1.080. Então eu fiquei nervosa e perguntei para ele, né, o que era aquilo. Ele disse que era meu, aquele dinheiro era meu. E eu fiquei pasma e eu pensei, não, esse dinheiro foi Deus que me mandou. Então assim que eu cheguei em casa, fiquei tão feliz que eu falei meu esposo, cheguei em casa e disse, olha, expliquei para ele a situação e disse, primeira coisa que eu vou fazer, isso foi um dia antes de eu fazer a oferta, né? Receber o dinheiro para a oferta, um dia antes. E aí eu disse, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar a minha oferta. Então eu tirei o valor de 350, aí ficou faltando só R$16, que eu fiquei para colocar depois. Essa primeira coisa que eu vou fazer é tirar a minha oferta. E quando eu tirei a oferta de 350, coloquei no saquinho, né? Isso foi no mês de setembro. Então, do mês de setembro, que eu trabalhava na minha loja online. Aí depois eu deixei de fazer o meu bico, continuei na minha loja online. A gente recebeu uma bênção tão grande que eu sempre pensava que online é difícil você vender R$10.000, né? E aí eu sempre pensava, quero vender, eu até anotei também no papel, que eu queria vender R$10.000. E aí, depois desse dia, a gente começou a ter bênção. A gente vendia todos os dias muita coisa, né? Que era loja de suplementos. E a gente conseguiu vender R$10.000 no mês, isso no online, né? E a gente teve uma bênção tão grande que nesse ano a gente conseguiu colocar a nossa loja física, que foi até no shopping, um quiosquezinho no shopping. E aí eu disse, não acredito. Então, até fiquei comentando com meu esposo que eu não pensava em colocar uma loja física naquele ano, né? Nem imaginava que eu ia ter o valor, e Deus me deu a benção no dia seguinte. E a gente só teve bênção, a gente conseguiu muitos clientes, a gente vendia demais todos os dias. Só que eu estava muito ansiosa para contar a bênção. Então, o inimigo ele era tão sujo de uma forma que quando eu estava, acho faltando 3 dias antes para mim contar a bênção, para poder entregar, eu estava muito ansiosa e dar o testemunho. Eu tive uma doença, comecei a ficar doente, fiquei doente, tive uma dor de dente, meu rosto ficou muito inchado, então eu não consegui dar o testemunho no dia. Mas eu senti tanta dor, que eu não conseguia dormir, eu chorava demais. E no domingo, meu esposo disse, né, que para entregar, ele falou, e aí, você vai? Aí eu disse, eu vou porque eu tenho certeza que o Deus vai acabar com essa dor. E isso era 3h10, 3h15. Quando eu fechei a boca, 5 minutos depois, a dor sumiu. Foi de uma forma tão grande que eu olhei para ele e disse assim, a dor sumiu. Ele, não, tu tá de brincadeira, porque tu quer ir pra... Eu disse, não, tô de brincadeira, sumiu, não tô mais sentindo a dor. E aí eu não senti mais dor naquele dia. Então foi bem em cima de mês. Não consegui contar o testemunho no dia, né, que no ano passado. E todas as vezes que eu tentava fazer não dava certo. Mas esse ano, com a honra e a glória de Deus, eu consegui contar o meu testemunho. Quem fez isso? Jesus. Glória a Deus, que Deus abençoe comigo. Agora o panetone, tomei um café junto com vocês, em nome de Jesus. Mas eu vou deixar aqui o telefone para mais informações, tá? 986-757493 para oração, para atendimento. Nós estamos aqui à disposição em nome de Jesus. Hoje, Natal, Feliz Natal para você. Feliz Natal, meu irmão, que Deus abençoe. Lembra do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus estava na mesa com seus discípulos, ele partiu o pão e disse,
fazer isso em memória de mim. Você vai observar que as pessoas esquecem o sentido do Natal, mas não tem importância. Quero mostrar através dessa pequena produção nesse vídeo o verdadeiro sentido do Natal. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, a uma virgem chamada Maria. E o anjo Gabriel apareceu a ela. Alegra-te, o Senhor está contigo. A presença divina encheu aquele humilde lar e a história da salvação começou a se revelar. Maria, assustada, não compreendia o que acontecia, mas o anjo disse: Não temas, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho. Darás à luz a Jesus, o Filho do Altíssimo. O Filho do Altíssimo viria ao mundo e seu reino não teria fim. Maria, ainda confusa, perguntou: Como será isso se sou virgem? E o anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre ti, e o poder do Altíssimo te envolverá. E assim, o impossível se tornaria possível pelo poder de Deus. Então Maria, cheia de fé, respondeu ao anjo: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim a sua palavra. E assim, a esperança do mundo tomou forma em seu ventre. Na simplicidade de Nazaré, o maior dos milagres havia começado. Naqueles dias, Maria partiu apressadamente para a região montanhosa, a uma cidade de Judá. E entrando na casa de Zacarias, saudou Isabel. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo e exclamou em alta voz. E Maria respondeu com louvor, exaltando ao Senhor por sua graça. A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Assim, sua voz ecoou como testemunho de fé e esperança para todas as gerações. E Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses, até o nascimento de João. José, justo e honrado, ficou aflito ao saber que Maria estava grávida antes de se unirem. Pensava em deixá-la em silêncio, sem envergonhá-la diante do povo. Mas em sonho, um mensageiro celestial lhe apareceu. Não temas receber tua esposa, pois o que nela foi gerado é do Espírito Santo. José despertou em paz, decidido a obedecer ao Senhor. José obedeceu e recebeu Maria como esposa. E juntos se prepararam para o nascimento do Salvador. José conduzia Maria até Belém para o recenseamento, cumprindo a profecia. O céu anunciava que em breve nasceria Jesus, o Rei prometido. O caminho era longo
entre colinas e vales da Judeia, mas uma estrela brilhante os guiava do alto. Em certo ponto da jornada, a jovem sentiu o peso da viagem e precisaram parar. Estou cansada. Precisamos descansar um pouco. Sim, vamos descansar um pouco e logo retomaremos o caminho. E ali, à beira da estrada, encontraram forças para prosseguir. Após breve descanso, continuaram subindo as colinas íngremes da Judeia, sustentados pela fé na promessa de Deus. E finalmente avistaram Belém ao longe, sob o brilho da estrela que anunciava o rei. Naqueles dias, César ordenou o recenseamento de todo o império. Cada um deveria ir à sua cidade natal. Assim, Belém ficou tomada por viajantes vindos de todas as partes. Segura firme, logo encontraremos um lugar. E assim entraram em Belém, buscando abrigo entre a multidão. José o carpinteiro e sua esposa Maria grávida procuraram abrigo em várias estalagens, mas todas as portas estavam ocupadas. Não há lugar aqui. E cada recusa pesava ainda mais sobre os corações cansados. Porta após porta, a cidade parecia rejeitar o nascimento do rei prometido. Sem encontrar abrigo, alguém os conduziu a um estábulo simples, onde descansavam os animais. Aqui, pelo menos, teremos abrigo. E naquele silêncio humilde, aguardaram o momento que mudaria a história. E naquela noite, em humildade, nasceu o Filho de Deus. Meu filho, enviado por Deus. Envolto em panos, repousou em uma manjedoura, trazendo luz e salvação ao mundo. O céu silenciou, e naquele silêncio nasceu a esperança eterna. E uma estrela brilhou sobre Belém, testemunho silencioso de que o Salvador havia chegado. Bendito seja o Senhor. A promessa se cumpriu. E o céu anunciou à terra: nasceu o Rei Prometido.
Naquela mesma noite, pastores vigiavam seus rebanhos nos campos de Belém. Está silencioso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Eles não sabiam, mas estavam prestes a ouvir a maior notícia da história. De repente, um anjo do Senhor apareceu diante deles e a glória de Deus os envolveu. Não temais. Eu vos trago boas novas de grande alegria para todo o povo. O anjo anunciou: hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E de repente uma multidão de anjos apareceu, louvando a Deus com vozes celestiais. Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra aos homens, a quem Ele quer bem. Aquela noite escura se transformou em um espetáculo de luz e glória, anunciando o nascimento do Rei. Os pastores, cheios de temor e esperança, disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos o que aconteceu. Vamos! Corramos até Belém para ver o que o Senhor nos revelou. E assim, os humildes pastores se tornaram os primeiros a testemunhar a chegada do Salvador. Cumprindo a lei do Senhor, José e Maria trouxeram o menino para apresentá-lo no templo. José, que honra trazer esta promessa diante do Senhor. O Senhor nos confiou e a Ele entregamos. No silêncio do templo, seus passos ecoavam como oferta de fé. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, justo e piedoso, aguardando a consolação de Israel. Agora podes despedir, Senhor, teu servo em paz, pois meus olhos viram a tua salvação. Guiado pelo Espírito, Simeão tomou nos braços o menino Jesus, a promessa eterna. E abençoou o Simeão, dizendo palavras que ecoariam na história. Este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para ser sinal de contradição. Uma espada traspassaria sua alma, mas a promessa se cumpriria. Também estava ali a profetisa Ana, de idade avançada, servindo a Deus dia e noite. Este é o Redentor prometido. Louvem ao Senhor, porque a salvação chegou. Ela falava a todos que esperavam a redenção. E o templo se encheu de louvores diante da promessa viva. Bendito seja o Senhor, que nos sustentou e cumpriu sua palavra. Assim a promessa se tornou canção no coração do povo. E José e Maria voltaram para Nazaré, levando consigo o menino Jesus, a esperança de Israel. E assim, tendo apresentado a promessa diante do Senhor, a família voltou em paz, confiando nas palavras de Deus.
Oriente, sábios astrônomos observaram o céu e viram surgir uma estrela incomum, sinal do nascimento de um rei. É o sinal. O rei dos judeus nasceu. A longa jornada começou, sob dias árduos e noites geladas, mas sempre guiados pela luz. A transcription. A estrela não nos deixa. É como uma chama viva nos conduzindo. Chegando a Jerusalém, procuraram o rei Herodes, perguntando pelo recém-nascido. Onde está o rei dos judeus que nasceu? Pois vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Deixando Jerusalém, a estrela reapareceu, guiando-os até o lugar exato onde estava o menino. Vejam. A estrela parou. É aqui o lugar. Chegando ao lugar, entraram e viram o menino com sua mãe. Prostraram-se e o adoraram, oferecendo presentes. Trouxemos ouro, incenso e mirra para honrar o rei. E tendo sido avisados em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram por outro caminho à sua terra. Não voltem a Herodes. Retornem por outro caminho. Herodes, ao perceber que havia sido enganado pelos magos, encheu-se de ira e planejou vingança. Eles ousaram me enganar. Pagarão caro por isso. O coração do rei se endureceu e sua fúria recaiu sobre os inocentes. Herodes então deu ordens cruéis, marcando um dos dias mais sombrios da história de Belém. Vão! Cumpram meu edito em Belém imediatamente, sem exceções. Então Herodes, tomado de ira, ordenou a seus soldados que fossem a Belém e acabassem com todas as crianças de até 2 anos, na tentativa de destruir o menino prometido. A escuridão parecia dominar, mas o plano divino não seria frustrado. Naquela noite, enquanto dormiam, Deus enviou um anjo em sonho ao carpinteiro José. Levanta-te, toma a mulher e o menino e foge para o Egito. Herodes procura o menino para o matar. O mensageiro de Deus mostrou o caminho da salvação. O carpinteiro José despertou e imediatamente preparou a fuga, ainda no meio da noite. Está pronto? Precisamos partir agora. Sim, o Senhor nos guarda. Vamos depressa. Naquela noite silenciosa, sob o céu estrelado,
a família deixou tudo para trás e seguiu o caminho, sustentada apenas pela fé no Senhor. E assim começaram a longa jornada rumo ao Egito, obedecendo à ordem do Senhor. A promessa de Deus seguia intacta, e a luz que guiava aquela família haveria de brilhar sobre toda a humanidade. Após algum tempo vivendo em terras estrangeiras, a família permaneceu no Egito até que chegasse o momento determinado por Deus. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Joel: do Egito chamei o meu filho. Naquele tempo, o anjo do Senhor apareceu em sonho ao carpinteiro José, trazendo a notícia aguardada. Levanta-te, toma o menino e sua mãe e vai para a terra de Israel. Porque já morreram os que procuravam a morte do menino. Assim, Deus confirmou que era chegada a hora do retorno. Está pronto? Precisamos partir agora. Sim, o Senhor nos guarda. Vamos depressa. Naquela noite escura, a fé foi mais forte que o medo, e a família partiu guiada pela promessa divina. O caminho de volta era longo, mas a esperança iluminava cada passo. A estrela que outrora os guiara agora se apagava, mas a voz de Deus era suficiente para conduzi-los. Por temor a Arquelau, o filho de Herodes, a família José, Maria e o menino Jesus seguiu para a Galiléia, estabelecendo-se em Nazaré. E assim se cumpriu o que fora dito pelos profetas: ele será chamado Nazareno. O menino crescia e se fortalecia, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Na simplicidade da vila, José e Maria guardavam no coração tudo o que Deus lhes confiara. Tudo o que temos vem do Senhor, e a Ele entregamos nossa vida. Que honra cuidar da promessa de Deus em nossa casa. Todos os anos, a família subia a Jerusalém para a festa da Páscoa. E aos 12 anos, o menino Jesus permaneceu no templo, ouvindo e interrogando os mestres. E todos os que o ouviam se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Filho,
por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, te procurávamos. E ele os respondeu: Não sabíeis que me convém estar na casa de meu pai? Guardaremos estas palavras em silêncio. E o menino Jesus desceu com seus pais, José e Maria, para Nazaré, e era-lhes obediente. O Senhor está conosco. Caminharemos em fé e obediência. A promessa do Altíssimo jamais falhará. E Jesus crescia em estatura, sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Amigo, o final da Babilônia foi muito triste, hein? Você lendo a Bíblia Sagrada, você fica maravilhado. Aquele reino que fazia sacudir todo mundo, muito pouco tempo depois que invadiu Judá, pagou um preço caro. Jeremias 51, versículo 30. Os valentes da Babilônia cessaram de pelejar. Acabou. Cruzaram os braços. Ficaram nas fortalezas. Desfaleceu a sua força. Tornaram-se como mulheres. Na guerra, mulher não dá não. Guerra para homem que vai até o último minuto, mas não entrega os pontos. Incendiaram as suas moradas. Quebrados foram os seus ferrolhos. Coisa séria. Que isso nunca aconteça com a Igreja de Cristo. Vamos orar? Pai, queremos força para resistir, para fazer a Tua vontade. Nós temos que combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé, Pai. É isso que nós estamos propondo. Ajuda-nos e seja abençoada toda pessoa agora, em nome de Jesus. Amém. Em 25 de novembro de 2024, ao auxiliar em uma manutenção doméstica, Natalino sofreu um grave acidente ao cair da escada. E questão assim de minutos, só escutei um barulho, né, forte de uma escada. E aquele impacto, né, assim, pá. Quando eu desci, ele estava lá branco, estatalado lá na garagem. Aí ali eu já caí, já fiquei no chão, foi 6 metros de altura. Da queda até onde eu quebrei a clavícula. Fiquei caído aí por 1 hora e 20 minutos. Aí na hora eu já repreendi o espírito da morte. Então nós ligamos pro SAMU, pro resgate. Aguardamos 1 hora e pouco até esse resgate chegar. Aí deram os primeiros socorros para ele. Fui levado até o hospital e ali o médico me pediu que fizesse o raio-x. E eu fiz. E disse que eu tinha fraturado a clavícula, tive luxação do peito, das costas e a coluna cervical. E que ia me dar um medicamento e lá pro dia 10 provavelmente eu tinha que operar mesmo. Aí fiz um caminhamento, aí fiquei aqui. Aí no dia 26, aí o pastor Jaime veio aqui em Santo André. Aí eu falei para minha esposa, olha, se você tiver uma oportunidade, pede ele para dar uma benção nesse azeite para mim, que eu vou me ungir com azeite. Eu fui nesse culto e esse mesmo azeite foi apresentado também pelo pastor Jaime. E ela foi na reunião dele, aí eu vi pela televisão que ele apresentou o azeite ali em Santo André. Falei, não, a minha benção vai vir. A gente usava todos os dias, eu massageava com toda cautela ali, né, e orando e fazendo a oração da determinação ali para que viesse selar ali aqueles ossos, colar. E aí chegou a semana da Santa Ceia, aí eu pedi para ela, você vai me representar lá em São Paulo? Porque você sabe, eu não posso ir. A última Santa Ceia, né, de dezembro de 2024, no dia 8 de dezembro, o qual eu fui para a igreja e ele estava de repouso em casa, eu trouxe a ceia para ele. Aí quando foi 8, eu pedi para ela, por favor, me ajuda a levantar da cama, liga a nossa TV lá na sala. E nós colocamos o culto ao vivo, né, com o pastor Jaime. E aí eu sentei aqui, aí veio com a palavra, ali já a dor já tinha vindo, lá no hospital. As vistas escureceu, já perdi o sentido. Graças a Deus o pastor já terminou a pregação, aí já foi logo para a ceia. Falei, vou tentar, né, ver se dá para me poder cear aqui com ele aqui. Aí ministrou, peguei o pãozinho,
Aí fui colocando uns pedacinhos um pouquinho na boca, depois quando vi o suco da uva, vou ver se eu consigo engolir. Aí eu peguei, levantei a camisa e joguei o suco da uva aqui no meu ombro. Aquilo ali me deu um choque ali, a dor saiu tudo. E eu voltei ao normal. Teve aquele ato de fé de colocar o suco, né, de uva em cima da clavícula dele. E foi bênção. Natalino retornou ao médico no dia 7 de janeiro de 2025 para realizar a cirurgia. Mas antes, refez o exame com a certeza de que já estava curado. Aí fui dia 7 de janeiro, me atendeu. E aí, como é que tá? O raio-x aí mostra pro senhor como é que eu tô. Aí já tava tudo cicatrizado, né? Tudo fechado. Aí ele falou assim, não vou nem precisar de fazer a fisioterapia, você já levantou o braço aqui normal, rapaz? Eu já estou sarado. E graças a Deus. Então eu creio que Deus, ele honra. Ele honra aqueles que honram ele. E nós podemos ver a luz do Senhor, né, brilhando. E brilhou na saúde do meu esposo. Toda a glória, né? Se o Espírito Santo de Deus tocou o seu coração e você atendeu ao chamado para ser um patrocinador do Show da Fé, escute com atenção. Faça agora mesmo a atualização do seu cadastro e continue contribuindo para que bilhões de pessoas, todos os dias, escutem a palavra que cura e liberta. Você tem 3 opções para fazer o seu recadastramento. A primeira é pela internet. Acesse o site patrocinadores.ongrace.com patrocinadores.ongrace.com. A segunda é pedir a sua ficha de recadastramento em uma igreja internacional da Graça de Deus no balcão do patrocinador. E a terceira opção é ainda mais fácil. Envie sua mensagem para o WhatsApp do patrocinador pelo telefone 21 96858 1951 21 96858 1951. Você tem um papel fundamental nessa grandiosa e importante obra. Por isso é importante que tenhamos os seus dados atualizados em nosso sistema. Com essa simples atitude, você ajudará o Ministério R.R. Soares e a Igreja Internacional da Graça de Deus a aprimorar este trabalho que alcança bilhões de pessoas em mais de 170 países. Patrocinador do Show da Fé, faça parte dessa missão. Glória a Deus, e eu te convido hoje mesmo, a participar do nosso especial de Natal com a nossa igreja. A Igreja Internacional da Graça de Deus, vou mostrar aqui para vocês. Fica na Rua Princesa Isabel, 1103, no centro de Fortaleza. Está aqui as imagens da porta da igreja, mas lembrando os irmãos que a igreja fica na mesma rua do 34º Distrito Policial, na mesma rua, Rua Princesa Isabel. Coloca, por favor, essa imagem, a porta da igreja. Você e sua casa vai ser muito bem recebido em nome de Jesus Cristo. Nós vamos dar assistência, a palavra de Deus, a oração da fé. Vai ter estacionamento gratuito, você não paga absolutamente nada. Tem escolinha da igreja, seus filhos vão ser muito bem assistidos e também ensinados. Pode ter certeza disso em nome de Jesus, tá bom? Glória a Deus! Eu te espero hoje às 18 horas na nossa igreja para o especial de Natal. Você vai ficar agora com a palavra ministrada. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Que desgostoso. Eu vou contar aqui, tem muita coisa. Ó, versículo 2 diz assim, ó. E orou ao Senhor e disse, olha a oração desse Jonas aqui. Olha a oração. Ah, Senhor. Olha esse aí, ó. Ah, Senhor. Não foi isso que eu disse, estando eu ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Eu sabia que o Senhor ia perdoar essa turma. Pois sabia que és Deus piedoso, misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do... Versículo 3. Olha a oração desse cara, irmão. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha... Eu prefiro morrer. Eu prefiro morrer do que
mudar. Eu prefiro morrer do que ser uma pessoa transformada. Tá cheio de gente assim. Aí eu vou contar. Sabe o que acontece? A Bíblia fala que ele senta, ele fica sentado esperando. Eu estou com medo de sentar e cair com essas caixas. Quase que eu sentei na caixa. Eu vou pegar uma cadeira. Pega ali para mim. Vai lá. Eu gosto de sentar porque eu fico imaginando assim, ó. Senta aqui, ele ficou sentado e falou assim, esse povo, eles vão errar. Uma hora eles caem. Vou esperar aqui. Aí ele está esperando. Olha Deus ensinando. Deus é maravilhoso, né? A Bíblia fala que Deus faz nascer uma boboreira e faz uma sombra na cabeça dele. E ele fica extremamente alegre com essa boboreira. Fez festa. Eu fico imaginando, ó, o Jonas sentado esperando o povo ser destruído. Aí Deus fala assim, pode sentar, filho. Vou fazer até sombra para você. Assim. Deus é maravilhoso. Vou fazer até sombra para você agora. Você não quer ver esse povo morrer? Vou fazer até sombra para você. Aí sabe o que Deus fez no outro dia? Para destruir aquela boboreira. Para quê? O homem manifestou. Ficou bravo. Ficou chateado. Não só isso, Deus mandou um sol em cima da cabeça dele, assim, ó. Ele ficou tonto e, ó, pum. Veio a luz de Deus na cabeça dele e ele desmaiou. Pois ele acordou revoltado. Agora presta atenção ao versículo 9. Coloca o 9. Então disse Deus a Jonas, é acaso razoável que assim... Olha, porque ele está revoltado. Que assim te faças por causa da boboreira? E ele disse, é justo que me afade a ponto de o quê, pessoal? Aí ele está colocando a culpa agora em quem? Uma pessoa que não muda, tem algo que tem que precisar mudar. Quando ela não tem a visão de Deus, sempre a culpa vai para quem? Versículo 10. E disse o Senhor, olha a lição que Deus dá para ele, ó. Tivestes compaixão da boboreira? Na qual não trabalhasse, não fez nada para ela crescer, nem fizestes crescer, que em uma noite nasceu e em outra noite, o que, pessoal? Ao versículo agora, adiante, coloca o versículo 11. E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E também muitos animais. Pessoal, o livro de Jonas acaba com essa pergunta. Deus está falando, vem cá. Você está triste por causa da boboreira? Você quer ver esse povo morrer? Você acha que eu não vou ter misericórdia com 120 mil homens? Está tirando aqui mulheres e crianças, tá? Você acha que eu não vou ter compaixão, misericórdia? Você está fora. Você é usado por Deus, você é usado por mim, mas precisa mudar algo em você. Ele não mudou. Na tempestade ele mudou? Dentro do navio quase morrendo ele mudou? No peixe ele fez uma oração. Esboçou a mudança, mas ele mudou? Não. Ele foi usado, mas não mudou. O livro termina uma pessoa que não muda, não é transformado. Eu vou falar agora para você aqui, cuidado. Não recuse a mudança. Eu achei uma história impressionante. O irmão contou uma história para mim, eu achei maravilhosa. Eu vou contar para vocês. Você sabe o que é? Pérola. Quem sabe o que é? É o que é? Aí é pérola. Pérola. Não. É o milho que não estoura. Entende? Milho de pipoca? Milho de pipoca. Quem gosta de pipoca? Então. Você vê, vamos dar uma olhada. Você vê o milho de pipoca, dá para comer ele sem... A gente chama cru? Não dá. É o risco até você quebrar o quê? O dente.
Aí o milho, imagina, pensa agora, o milho vai para dentro da panela, é colocado aonde? No fogo. Na altura do campeonato você sabe que o milho é quem? É eu e você. No fogo. E aquela temperatura o quê? Aumenta. O milho agora está achando, meu irmão, acabou para nós. Já era. Esse calor aqui agora não tem jeito. Nós perdemos. Só que não, na hora do calor, olha o que acontece. Aquele milho que é duro, bem cascudo, sim ou não? O calor faz ele o quê? Pá! Estourar. E aí você se torna algo macio, bonito, gostoso, traz alegria, as crianças gostam. Sim ou não? Só que lá no fundo da panela, tem alguns, que nem no fogo nem na batalha. Estourou? Não, está lá embaixo. Ele está lá queimado, até muitas vezes fica preto queimado. E você vai colocar aquele milho dentro de uma bacia para comer, né, uma pipoca, aí coloca o sal, você tempera a gosto e come. E vai ficar lá no fundo o quê? Aquele milhozinho que mesmo no fogo não mudou. Qual o paradeiro dele? Lixo. Faz alusão lá a Mateus capítulo 5, 13. Vós sois o sal da terra. E o sal que foi insípido, o sal que não funciona, só presta para ser lançado e ser pisado por homens. Meu amigo, você tem que abraçar a mudança. Vocês ouviram o que eu falei? Quem ouviu o que eu falei? Hoje é Santa Ceia. E talvez você está no olho do furacão, você está numa crise, está passando uma luta. Abraça a mudança. Meu Deus, o que eu preciso mudar? Ah, meu pastor, eu nasci assim, eu sou bruto mesmo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você tem que permitir uma mudança. Porque quando você está em Cristo Jesus, você melhora em todos os sentidos. Você realmente prospera. E prosperar, ela não fica presa só na área financeira. Prosperar é você crescer como pessoa. Você desenvolver, você ser um pai melhor, você ser um marido melhor, você ser um obreiro melhor, um pastor melhor. É você crescer, progredir, crescer. E tem gente que nem na crise muda. Nem no fogo muda. Pode observar. Mas o nosso Deus te trouxe aqui. E eu digo agora, eu não vou prolongar, que já deu o recado de Deus agora aqui. Hoje, se Deus te trouxe aqui, Ele falou com você, amigo. Eu tenho certeza que tem gente aqui que abraçou, pastor, eu vou estourar, vou virar uma pipoca. E vai ter uns, meu irmão, que isso é inevitável. Vai continuar sendo o quê? O milho cascudo, duro e queimado agora. Alguém já comeu um milho, já esse tipo de milho que não estourou? Quem já teve prejuízo com ele? Quebrou o dente. Alguém já quebrou o dente com milho assim? Oh. Fica revoltado, você fala assim, nunca mais vou comer a pipoca. Quer dizer, você julga toda a pipoca que estourou, tadinha, por causa de coração duro. Você é uma pessoa que em nome... É assim, o pessoal faz assim. Às vezes tem um de coração duro que sai aí, dá mau exemplo. Eles falam assim, eu que não vou naquela igreja. Julga todo mundo aqui que está estourado, macio, com um do coração duro. É ou não é verdade? Condena toda a panela de pipoca. Olha, o assunto aqui hoje é pipoca. Quem entendeu, diga amém. Hoje é Santa Ceia. Abraça a mudança. Larga o pecado. Seja uma pessoa de fé, de Deus, sensível à voz do Senhor.
Pastor, eu conheço muito, tem gente que é soberba. Ah, pastor, eu conheço, eu sou da igreja de 1900, lá vai fumaça. Eu conheço o fulano, eu tenho a carteirinha da igreja, fulano de tal, isso não adianta. Você acha que tu vai lá no céu, você vai dar carteirada? Não vai funcionar isso. É um coração quebrantado que agrada a Deus. Amém? Diga graças a Deus. O que o senhor achou do culto? Maravilha, ouvi só bênçãos, alegrias, prosperidade. Show, parabéns, viu? Estou muito feliz, coração leve e muito abençoado. Estou saindo, eu vou te dizer como assim, muito leve. Porque já faz tempo que eu não vinha na igreja não, eu ia em Manaus, né? Aí aqui eu passei um bom tempo sem vir aqui, eu esperei minha esposa chegar para a gente vir para cá. Como foi o culto para o senhor hoje? Foi ótimo, fui buscar renovo, né, para amanhã, né, na luta, tá tudo bom, foi ótimo, eu gostei muito. Amém, obrigada. Glória a Deus, vamos para a oração, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez, Feliz Natal. Pastor, estou sentindo tantas dores, meu coração esses dias está acelerado, eu estou me sentindo muito só depois de uma perca do ente querido. Deixa eu falar uma coisa para você, você nunca vai estar só. O amor de Deus, a presença de Deus está com você em nome de Jesus. Mas se caso você se sente só, vem participar do nosso especial de Natal. O amor de Deus vai aquecer o seu coração, não só o seu, mas também de toda a sua família. Pai, eu consagro essa água com teu poder e unção, e quando essa pessoa beber dessa água, a cura, a libertação, o poder de Deus vai operar na vida dela de uma forma poderosa, grandiosa, em nome de Jesus. Seja curado de todas as dores, de toda a enfermidade. Deus toca na sua vida, Deus faz você livre em nome de Jesus. Beba da água em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. E mais uma vez, Feliz Natal, que Deus abençoe sua vida abundantemente em nome de Jesus Cristo. Fica agora com o coral da nossa igreja lá em São Paulo, da igreja do pastor Jaime de Amorim. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus Cristo. Um coral lindo para adorar e glorificar a Deus em nome de Jesus. Pastor, eu quero fazer uma oferta para a casa de Deus, eu quero fazer uma oferta para a obra de Deus. Está aqui o QR Code, você pode apontar a câmera do seu celular, enquanto esse louvor bonito é cantado, você pode fazer a sua oferta. Tem também a chave Pix, manda para o número que está aparecendo agora na tela, 98675-7493. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. Feliz Natal. Nada de tristeza nem desânimo em nome de Jesus. Vai, coral! Oh, glória! O Rei Jesus nasceu. Aleluia! O Messias aqui está. Oh, glória! Oh, glória! O Rei Jesus nasceu. Aleluia! Uma estrela no céu a brilhar.